cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic. Em 14 de abril de 1912, às 23h40, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou à sua ruína final 3 horas depois, às 2h20 da manhã de 15 de abril. O maior navio de sua época desapareceu completamente sob a superfície gelada do Oceano Atlântico. O Titanic levou mais de 1.500 vidas consigo ao afundar em seu túmulo aquático, mais de 2/3 de todas as pessoas a bordo. A causa dessa terrível catástrofe, que resultou em tantas mortes, era um iceberg contra o qual o navio colidiu, ou pelo menos é o que sempre nos disseram. No entanto, descobertas científicas mais recentes desacreditaram essa teoria. Neste vídeo, revelaremos toda a verdade que foi enterrada por mais de 100 anos. Afunde o clique no mouse para se inscrever no canal e curtir. O Titanic, com seus impressionantes 269 metros de comprimento, 28 metros de largura, 53 metros de altura e um volume utilizável de 46.328 toneladas, parecia indestrutível. As pessoas podiam percorrer quilômetros ao longo de seus inúmeros corredores e decks. Até os oficiais do navio precisaram de mais de 2 semanas para se familiarizar com essa enorme construção. O Titanic tinha 4 imensas chaminés, cada uma pesando 60 toneladas e se estendendo a 24,8 metros acima do convés. Uma altura tão impressionante era necessária para evitar que os passageiros fossem cobertos por 100 toneladas de fuligem sopradas diariamente. As chaminés foram inclinadas a 30 graus para parecerem ainda mais impressionantes e imponentes. O custo do navio foi igualmente impressionante, exigindo 7,5 milhões de dólares em construção. Surpreendentemente, se considerarmos as taxas de câmbio modernas e a inflação, seriam necessários cerca de 166 milhões de dólares. Isso se mostrou mais barato do que a produção do famoso filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares. O estaleiro Harland & Wolff empregou 3.000 homens para construir o navio. E mesmo com uma enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 horas da manhã, ainda demorou 26 meses para concluir a monumental tarefa. O trabalho era difícil e perigoso, e 8 pessoas morreram durante o processo de construção, enquanto 246 ficaram feridas. É difícil acreditar que um mecanismo tão complexo, com todo o esforço e dinheiro gastos em sua criação, poderia simplesmente afundar por causa de um iceberg. No entanto, novas descobertas nos dão motivos para acreditar que a causa original da catástrofe não foi o gelo, mas o fogo. O jornalista Sonam Maloney tem estudado o destino do Titanic por mais de 30 anos, e foi ele quem descobriu uma enorme mancha preta de 9,1 metros no casco do navio. Ele notou isso ao examinar uma foto tirada antes da partida do Titanic. O jornalista teve acesso a um álbum de fotografias inéditas que mostravam a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem. O fogo deveria estar queimando por 3 semanas a uma temperatura muito alta antes que alguém percebesse. Especialistas em metalurgia estão certos de que tais condições poderiam facilmente enfraquecer o metal, reduzindo sua resistência em até 75%. Por isso, o iceberg não teria problemas para rasgar um buraco no lado do navio se não fosse pelo fogo. O fato de o iceberg ter atingido exatamente o local com o metal comprometido é um dos incríveis elos na cadeia dos infortúnios do Titanic. A administração do projeto sabia do incêndio e do fato de que o navio não deveria ter iniciado aquela viagem fatídica. No entanto, isso significaria a falência dos proprietários do navio. Acontece que, na época, os mineiros em todo o país estavam em greve, então não havia carvão para sustentar o Titanic. No entanto, os ingressos já estavam esgotados e outros navios haviam sido cancelados, pois todos queriam ser os primeiros a navegar no maior navio conhecido pela humanidade. Por isso, os proprietários do Titanic
compraram todo o carvão que puderam encontrar, e até a ligação de outros navios cancelando a viagem parecia fora de questão. Para ocultar a verdade, o navio foi virado de tal maneira que as marcas do incêndio ficaram longe das docas e viradas para o mar. Portanto, os passageiros não podiam vê-las. Não havia sistemas de sonar naquela época. Então, para detectar ameaças à frente de um transatlântico, pessoas especiais ficavam de olho usando binóculos. No entanto, os binóculos no Titanic foram trancados em um compartimento especial. E a única pessoa com a chave do armário, o segundo oficial David Blair, foi substituída no último minuto. Ele estava com tanta pressa de deixar o navio que esqueceu de entregar a chave ao seu substituto. Esse esquecimento fatal foi descoberto apenas 3 dias depois, quando o navio já estava no mar. Se a tripulação tivesse conseguido os binóculos, teriam notado o iceberg mais cedo e teriam tempo suficiente para evitar a colisão. Talvez a colisão também pudesse ter sido evitada se o navio não estivesse excedendo o limite de velocidade. Eles estavam atrasados, e isso era inaceitável, pois poderia arruinar a reputação do Titanic. Por isso, o navio estava se movendo a uma velocidade muito maior do que a projetada para ele. Outra negligência criminosa estava relacionada aos botes salva-vidas. Para conter todas as pessoas a bordo, o Titanic precisava de cerca de 60 botes salva-vidas. O designer-chefe Alexander Carlisle planejou equipar o navio com apenas 48 botes, mas eventualmente o número foi reduzido ainda mais para 20. Isso foi feito puramente por razões estéticas, pois o convés parecia muito cheio com 48. Esses 20 botes podiam acomodar apenas 1/3 de todas as pessoas a bordo. Surpreendentemente, uma quantidade tão absurdamente insuficiente de botes era tecnicamente legal de acordo com as leis da época. O número de botes dependia não do número de passageiros, mas da tonelagem do navio. Além disso, na época da construção do Titanic, os treinamentos com botes salva-vidas eram prática padrão em transatlânticos. Dessa forma, a tripulação poderia preparar os passageiros para uma emergência, caso ocorresse. No entanto, esse tipo de treinamento nunca ocorreu no Titanic. O capitão Edward John Smith cancelou o treinamento agendado para amanhã do dia em que o Titanic afundou. Ninguém conhece as razões de sua decisão, especialmente considerando o fato de que outros navios haviam passado avisos sobre icebergs naquela área. Talvez seja por isso que a tripulação levou mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, em vez dos 10 minutos padrão. Algumas pessoas também culpam o capitão Smith por permitir que o primeiro lote de botes salva-vidas partisse pela metade. O primeiro barco, com 65 lugares, continha apenas 27 passageiros. Por que eles não foram ocupados desde o início? As pessoas relutavam em deixar o navio e não percebiam que estavam em grande perigo. Em 2012, pesquisadores descobriram que o capitão Smith havia reprovado em seu primeiro exame de navegação. Eventualmente, ele passou, mas quem sabe, talvez isso também tenha desempenhado seu papel na tragédia. Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou vários sinais de socorro. No entanto, um navio próximo, o Californian, ignorou os sinais de emergência disparados no céu. O capitão do Californian perdeu o emprego depois que esse fato veio à tona, mas pesquisadores modernos conseguiram provar sua inocência. Bem, melhor tarde do que nunca. A razão de ninguém ter notado os sinais do Titanic pode ser devido ao fenômeno da refração da luz. Quando camadas de ar frio estão abaixo de camadas de ar mais quente, isso causa inversão térmica, que por sua vez leva a uma refração anormal da luz. Em resumo, tudo isso cria miragens, e tais miragens foram registradas por vários outros navios que navegavam naquela área. O historiador Tim Moulton também está convencido de que a refração da luz naquela noite pode ser a razão pela qual os vigias perderam completamente o iceberg. Negligência criminosa, uma cadeia trágica de coincidências.
fogo ou gelo, seja o que for, tirou a vida de centenas de pessoas e ainda mantém as mentes dos cientistas ocupadas até hoje. Qual teoria sobre a catástrofe você acredita? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Curta e se inscreva. Obrigado e até a próxima.